Bom, pessoal, retornando aqui para a segunda parte do evento, eu quero agradecer muito aqui a presença da Drica, né, fazendo essa retrospectiva dos 10 anos aí de acesso a São Paulo, e uma apresentação que nos instiga a questionar como é que serão os próximos 10 anos. Né? Ou seja, a gente percebe que chegou num determinado estágio que vale essa reflexão. Bruno, eu achei muito legal a tua apresentação, e principalmente quanto ao seu plano, né, o seu plano estratégico. Né? Ou seja, você destruiu o que a gente tinha imaginado em termos de plano estratégico. A gente sempre, quando pensa num plano estratégico, a gente pensa para negócios formais. Para sonho, tem que ser algo diferente, e eu achei que você contribuiu bastante nessa apresentação para que a gente faça uma reflexão a respeito disso. Eu vou abrir para questões. Eu só vou pedir o seguinte, para que cada pergunta que ela seja feita através do microfone e que apresente, diga o seu nome para que a gente possa registrar, que as pessoas ouçam, ok? Tem uma pergunta aqui. Eu sou Giselda, da Fundap. Eu dirigiria, em primeiro lugar, uma questão à Drica, que eu fiquei muito surpresa com a evolução do acesso. A percepção que se tem do acesso é que ele era um locus, um local em que a população faria sua inclusão digital. Mas o que você relatou aqui é que houve uma ampliação da ação dessas unidades em relação à população, e que hoje, pelo que você relatou e pelos vídeos que nós vimos, percebe-se que se transformaram em verdadeiros centros culturais nos locais onde eles estão atuando. Isso tem uma conexão e tangencia muito o que o Bruno falou do trabalho dele, porque, na verdade, também eles estão com um leque de possibilidades de ações muito grandes, só que não no nicho do governo. Vocês estão no nicho do governo. Então, a questão que eu coloco é a seguinte, Drica: como é que vocês vão pensar daqui adiante, como disse o Dival, como é que vocês vão ampliar e tornar essas ações mais efetivas no sentido de que nós estamos percebendo que a população encontrou um espaço que ela não tinha, que o governo ofereceu? Algumas organizações sociais, claro, oferecem, mas essa oferece possibilidades muito maiores pelo fato de ser feito com dinheiro público, de ter essa função pública de agregar a população. Então, gostaria de saber como é que vocês pensam em focar isso, porque, senão, do meu ponto de vista, pode ser que seja até burocrático, mas eu receio que fique muito fragmentado e não dê densidade a algumas ações que são mais necessárias de acordo com as demandas da população, as demandas reais, não os desejos. Claro. Entendeu? Era isso que eu queria falar. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela tua colocação e tua pergunta. É uma oportunidade também de poder conversar sobre esse futuro, né? Que a gente vem conversando. Eu estava até agora conversando com a Guni sobre isso. De fato, o que pode ser você colocou o nome de fragmentação, eu gosto de colocar o nome de distribuição. Mas, no fundo, sim, tem muitas coisas espalhadas, né? E, então, fortalecer a integralidade dessas ações, seja por meio de um portal que unifique, né, que dê uma unidade, né, para essa multiplicidade, é algo que a gente está investindo também. Então, esse passo de deixar o portal, por exemplo, da rede de projetos, que são essas iniciativas, de uma maneira bastante integrada e, na verdade, integrada no sentido de que você está enxergando uma política pública, né, da rede de projetos. Isso é um desafio importante para dar sustentabilidade. Um outro ponto é
continuar e ampliar essa estratégia que é em cima das parcerias, principalmente das parcerias locais, que isso é algo que a gente observou também. Os projetos mais bem-sucedidos, a gente observou, aqui vocês estão... a gente sabe disso, mas a gente prova, né, que os projetos mais bem-sucedidos são aqueles que conseguem ter uma diversidade de parceiros maior, né, e, por isso, a solução é uma solução mais adequada. A gente estava conversando isso no cafezinho. O que é interessante também é que o acesso ele acaba possibilitando que, na ponta, essas parcerias aconteçam. Então, se a gente conseguir, na verdade, fortalecer essas parcerias, também é um movimento importante. E nisso entra até com parcerias, por exemplo, com programas do que o Bruno apresentou e muitos outros, porque, no fundo, o que a gente está vendo hoje é que tem muitas iniciativas que, na verdade, estão querendo uma mesma coisa, é melhorar uma condição local. Então, é como se a gente estivesse agora numa grande oportunidade de juntar essas iniciativas. E uma política pública é um lugar de excelência, né, para trabalhar essas melhorias para o cidadão, né? No fundo, é o cidadão que está... quase que assim, ele cria as condições para o próprio cidadão escolher o que é melhor para ele, né? Então, nesse sentido das parcerias, me parece que a gente tem aí um grande caminho, tanto parcerias para dentro do governo, porque, se você perceber, o acesso ele é uma política que é transversal, né? Ele conversa com várias secretarias e órgãos. Então, quanto mais a gente conseguir facilitar essas parcerias, mais o programa transversaliza e mais forte ele fica, então, para dentro do governo e para fora do governo, né? E agora eu queria só reforçar que os pontos... eles têm essa característica, não são todos, né? Não é 100% que assume esse lugar tão relevante de ponto de encontro, de expressão cultural local. Então, esses para a gente, é sempre uma vitória, né, quando eles acontecem. Mas eu queria reforçar que tem uma linha também do acesso, que é ampliar a cobertura de conexão. Porque a gente fala que, bom, tudo bem, a inclusão digital é além da conectividade, mas a conectividade é muito importante para tudo, inclusive para a participação pública. E isso aqui, o celular, a gente sabe que está cada vez mais, ele está mais acessível às pessoas. Então, quanto mais a gente conseguir oferecer uma banda larga, de qualidade, para a população, principalmente quando tem o celular, melhor. Então, essa é a outra linha que o programa está investindo para essa sustentabilidade. Obrigada. Tá ligado? Bom dia a todos. Eu sou a Sandra Inês, da Fundap. Divar, posso fazer uma pergunta a cada um? Pode? Bruno, parabéns a vocês dois. Bruno, fiquei com uma dúvida a respeito do Atados, quer dizer, você tem um voluntariado que ele pode se agregar. Agora, você já tem percebido que as 300 e tantas organizações, elas têm também se conectado para fazer uma entrega, uma coisa diferenciada? Isso já está ocorrendo? Quer dizer, as próprias organizações se conectando para prover alguma outra coisa? E, para a Drica, a pergunta seria, a gente tem mais ou menos 45 milhões de pessoas no estado de São Paulo, se o Acessa tem ideia de quantas pessoas ainda não têm acesso, né? E como se vocês têm ideia, como é que vocês vão compatibilizar? Quer dizer, trabalhando com acolhimento para tentar ver se essas pessoas, elas, enfim, aderem, né, à questão da internet, enfim. Mas, ao mesmo tempo, com uma coisa de ponta, que tem a ver com os projetos também, como é que vai compatibilizar? Você tem quase que dois mundos, como é que isso compatibilizaria? Bom, vamos lá. Em relação às organizações sociais, a gente está começando um trabalho mais forte agora, porque, como a gente sempre teve contato com diversas organizações, a gente realmente via muita oportunidade nessa conexão. Então, organizações que desenvolviam trabalhos parecidos poderiam trocar experiências ou até mesmo desenvolver um projeto em conjunto.
Na próxima quinta-feira, a gente vai fazer um primeiro encontro entre organizações. A gente não tinha feito nada nesse sentido. O que a gente fazia eram mais conexões informais mesmo. Então, a gente colocava essas organizações em contato, tipo, você precisa conhecer essa outra pessoa, essa outra organização. Então, o Atados, como eu falei, ele é uma... a gente gosta de dizer no Atados que a gente é especialista em home office, porque a gente ficou 3 anos trabalhando nas nossas casas e a gente não tinha escritório. E a partir de abril desse ano, a gente está com uma casa do Atados, que fica aqui perto, por sinal. E agora a gente está movimentando toda essa casa, a gente quer que ela esteja sempre viva, com essa rede latente ali no nosso dia a dia. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai fazer esse primeiro encontro, em que a gente selecionou essas 15 organizações parceiras nossas, aqui de São Paulo, e a ideia é que elas, se conectem, se conheçam e, a partir disso, comecem a desenvolver trabalhos. O que a gente faz bastante é essa articulação muito entre pessoas, né, pelo próprio site, entre as pessoas e as demandas e as organizações, e um processo também conectando empresas com organizações sociais também. Então, nesses projetos empresariais que a gente faz, a gente já fez mais de 60 conexões apresentando organizações sociais a empresas distintas. Geralmente são empresas grandes, que têm uma área de responsabilidade social, e uma parte do projeto é investido na organização, além da gente, como Atados, estruturar um programa para levar os funcionários da organização para desenvolver trabalhos voluntários e projetos sociais lá. Então, mas essa parte da inteligência do terceiro setor, de troca, esse ambiente de colaboração e pensar problemas reais em conjunto, é totalmente algo que a gente acredita e a gente quer estimular, com certeza. Oi. Então, a tua pergunta é uma pergunta super importante, porque, de fato, a gente une 2 mundos mesmo. O mundo que é da inclusão digital bruta, né? Que a gente vai, que, assim, é o acesso, simplesmente, como as pessoas vão ter acesso. E o outro já é assim, a partir do acesso, quantos benefícios que a gente pode perceber de melhoria pessoal, comunitária, local, econômica, ambiental e social. Então, do ponto de vista da inclusão digital direta, né, do acesso, né, à internet, a gente fez uma tabela dos 645 municípios de São Paulo, e é interessante, porque, por exemplo, dos 3 milhões cadastrados no acesso, aí a gente vê distribuída nos municípios. Aí você vê Caraguatatuba, 74% da população local está cadastrada no programa, que é o primeiro. Depois tem uma outra cidade, Borá, eu acho que tem 48%, que é pequenininho, mas, enfim, você tem um ranking do acesso versus a população local, que é um aproximado, porque, claro que a gente tem que descontar as crianças e tudo mais, mas a gente tem esse ranking. Mas isso não quer dizer que quem não está presente aí não tem acesso, certo? A gente só está vendo a partir do acesso. Mas a gente sabe que tem algumas áreas e algumas populações, especialmente, que têm mais dificuldade. Então, por exemplo, áreas rurais têm mais dificuldade de chegar à internet. Então, o programa está focando daí em algumas áreas específicas, assentamentos, áreas rurais. Então, vai levar a internet de uma maneira mais direta, né? Quando eu mencionei a história do Wi-Fi, então a lógica do Wi-Fi ela vai entrar no imposto existente em áreas mais remotas e áreas mais difíceis. Então, tem essa forma de atuar com segmentação. Por exemplo, o público com necessidades especiais. Também a gente sabe que é um público que é difícil de ir para o posto, que é difícil de ter acesso por todos os motivos, não é só pelo acesso. Mas, então, trabalhar com esse público, fazer um mapeamento na região para ver se tem alguma área que, especificamente, é melhor ter um Wi-Fi, um ponto de Wi-Fi que facilite. Isso são desdobramentos desse olhar, que é o seguinte, bom, quem que falta, né? Porque... E é interessante porque é difícil arrumar o indicador por município. Quando a gente pega, por exemplo, as pesquisas do Comitê Gestor da Internet, você tem até a Sudeste, por exemplo, você tem uma informação precisa. Você vai para São Paulo, que é estado, você já está assim, arriscando um pouco a tua amostragem. Município,
a gente quase não tem, por município, o que seria hoje a exclusão digital do município. Você tem algumas pesquisas aqui ou ali, específicas de um município ou outro, mas é difícil você encontrar do Estado inteiro. Então, é interessante também, porque a gente lida com diversos indicadores para a gente perceber o grau de inclusão digital do município. O que a gente percebe é que o acesso para alguns municípios, ele simplesmente fez praticamente a inclusão digital, ou dele 75%, ou metade do município passou pelo acesso. Então, é muito interessante isso. Tem mais uma pergunta ao fundo? Fátima, da Fundap. Eu também, como a Gigi, eu fiquei muito impressionada com a evolução do acesso. Parabéns, eu achei que realmente... Agora, a minha questão tem um pouco a ver com essa sua observação, no sentido de perguntar que tipo de análise ou que tipo de repercussão, né, para esses municípios pequenos, que eu acho que é onde tem também uma condição, né, de ter uma repercussão mais forte, não só na população, mas no retorno a essa percepção das necessidades, né, que a prefeitura pudesse atuar não só executando políticas públicas municipais, ou até prevenindo situações, ou até abrindo espaço para que essa população mais organizada em projetos e tal pudesse... me chamou muita atenção o projeto que envolve os idosos na questão do turismo em Mococa, né? Vários municípios pequenos do Estado de São Paulo poderiam abrir, né, essa possibilidade enquanto políticas municipais, né, de valorização dos seus espaços, para o turismo, enfim, uma série de outras iniciativas podiam surgir desse espaço que traz a população, que se organiza como tal para propor soluções. Vocês têm linhas também direcionadas a essas parcerias de políticas públicas municipais? Fátima, né? Fátima, obrigada pela pergunta. Então, você pegou, assim, exatamente. Assim, tem um ouro aí, que é justamente essa potência quando junta uma política pública do Estado, que traz uma condição, e a força do parceiro local, que é do município, né? Quando você junta esses dois, floresce. Hoje, a gente tem essas várias oportunidades, mas a gente... quando eu respondi aquela pergunta de ampliar as parcerias e as ferramentas e instrumentos de parceria, eu também estava me referindo justamente a isso, a gente ampliar e focar o parceiro município, né, a prefeitura. E até, por exemplo, a gente fez, quando eu passei muito rapidinho pelo Acesso Educa, que a gente fez em Pinhal, que foi uma parceria com o município nas escolas municipais. Então, o que a gente fez? A gente fez... tem um acesso na cidade, aí tinha os laboratórios de informática de 3 escolas, as 3 escolas municipais da cidade. A gente... estava fechado e tal. O que a gente fez? A gente abriu o laboratório, colocou as máquinas para funcionar, e, junto com a matéria de ciências para 5º e 6º ano, a gente fez esse projeto para todos os alunos dessas três escolas municipais, que eles podiam usar tanto os laboratórios quanto o próprio acesso na cidade. E, para fazer isso, a gente formou monitor, professor, os alunos. Bom, é que, assim, só esse piloto... Você podia até ter trazido, você vê? É tão interessante, porque você vê assim, o engajamento das crianças, dos professores, e como que uma parceria diretamente com a prefeitura, nesse caso, foi dentro da escola, é quase que revolucionária, no sentido de ativar aquela comunidade para um uso comum. E depois saíram 33 projetos de uso de ciência aplicada. Assim, é incrível. Assim, a finalização foram 33 projetos prototipados dos alunos com os professores.
Então, você tocou num ponto que, assim, eu também acho que, assim, para um crescimento para os próximos... São 15 anos, viu? Para os próximos 15 anos do acesso, sem dúvida alguma, parcerias, mas a parceria institucional, né, Estado, Prefeitura, quanto mais a gente conseguir aproximar essa parceria, fortalecer essa parceria, mais frutos as pessoas vão colher, né, no fundo. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno. O Bruno, a Atados vive do quê? Né? Qual é o seu modelo de negócio? Quando você saiu lá do Banco Itaú e falou para o seu pai que você não queria mais trabalhar no Banco Itaú, você vou trabalhar na Atados, tal, e seu pai deve ter perguntado, você vai viver do quê, Bruno? Né? Eu queria que você contasse como é que vocês modelaram aquilo lá, como é que vocês estão sobrevivendo ou estão ganhando muito dinheiro? Como é que está esse negócio? Conta para a gente. Bom, é importante ressaltar que acho que quando eu falei que para o meu pai isso, eu ainda não sabia como eu ia ganhar dinheiro. Então, foi meio difícil. Mas eu achava que eu ia dar certo. E, na verdade, eu falo, a minha irmã é uma investidora do Atados. Então, ela ajudou, inclusive, no início do Atados, a colocar dinheiro para a gente colocar no site e tudo mais. Então, eles são grandes apoiadores do projeto. Assim. Mas a gente não sabia mesmo como que a gente ia fazer. No começo, a gente falava, não, a gente tinha várias ideias. Né? Então, a gente vai ter doação financeira e uma parte no site, uma parte vai ficar para o Atados, ou a gente pode cobrar de usuário, pode cobrar das organizações sociais. E a gente não sabia muito bem como que a gente ia fazer. No planejamento, a gente não sabia como que isso ia se materializar. E toda vez que a gente conversava com pessoas, na verdade, basicamente as pessoas que a gente conversava, elas tinham uma das duas reações. Metade delas falava, nossa, que legal, faz o Atados, não sei o quê, que eram os entusiastas do projeto, que nos animavam. E, por outro lado, tinham as pessoas que, geralmente, eram as pessoas com as quais a gente trabalhava. Eu, por exemplo, trabalhava num fundo de investimento de internet. Então, eram startups de internet. A hora que eu falei para o meu chefe, que era minha referência na época, da ideia do Atados, ele virou e falou assim, não, isso não faz sentido nenhum, você está maluco, isso não vai dar certo. E foi legal que o questionamento que ele trouxe para mim na época foi um pouco, acho que foi um tapa na minha cara também, foi do que você quer para você. O que é o Atados e o que você quer para você. Porque, se o Atados é uma iniciativa, uma startup, como a gente está acostumado nos moldes que a gente vê, que você vai ganhar investimento e ficar milionário e sair lá na exame, talvez isso não faça sentido. Por outro lado, se for uma associação, um outro tipo de organização, com propósitos um pouco diferentes, talvez isso faça sentido. Então, foi um momento também, quando a gente estava desenhando os produtos, os serviços do Atados, de entender também como que eu me encaixava dentro do projeto. E isso mudou bastante a minha relação com o projeto. E depois de tanto batalhar e tanto pensar, a gente começou a enxergar essa possibilidade de desenhar programas de voluntariado empresarial e programas sociais para empresas. Então, hoje, as empresas nos procuram para a gente desenhar um programa específico de voluntariado. Como a gente já tem esse conhecimento com as organizações sociais, a gente sabe quais são as demandas, quais estão preparadas para receber os voluntários, como se desenha um projeto. Então, geralmente são empresas grandes que procuram a gente para desenvolver esses programas específicos. E aí, geralmente, a gente tem um consultor alocado na empresa que desenha, faz formação com os funcionários, encaminha esses funcionários também. E para isso também a gente tem uma parte de tecnologia. Então, a gente também oferece um portal em que os funcionários podem se engajar lá. Então, o Atados, hoje, ele não vive de doações, né? É um negócio mesmo, então a gente recebe, mas a gente está abrindo várias outras fontes de negócio. Aí, o Abraço Cultural, por exemplo, a ideia do curso é que uma parte seja revertida para o Atados também, para que a gente possa, cada vez mais, identificar... Assim, como Abraço Cultural, a gente identifica muitas outras oportunidades nas organizações que a gente fala. E a gente precisa fazer isso, ou a gente ou alguém. Então, a gente também quer
assim, eu vou colocar bem mais ou menos, porque é uma coisa que está começando, mas uma aceleradora desses projetos. Acho que tem uma questão. Meu nome é Marcos, eu sou da SAP. A pergunta é para o Bruno, né? Eu estava lá acessando o celular e ele falou, não, aqui nós temos que fazer uma análise SWOT e fazer um business plan. Mas esquece, não é nada disso. Mas agora você está falando o contrário, que vocês fazem todo um estudo de planejamento, tem todo um conceito. E uma palavra que você usou na tua apresentação foi cocriação, né? Que está muito nas campanhas aí das empresas, né? Acho que não sei se é Natura ou Boticário. E envolve muito esses projetos sociais, né? Com pessoas. Quais são as ferramentas que vocês usam, além do que você já conhece tudo do mercado financeiro? O que você traz da tua experiência para essa área social? Então, é que são coisas diferentes. Óbvio que não é para a gente jogar todo o conhecimento que a gente tem de planejamento, essas coisas fora. Até hoje, no Atados, a gente sim planeja, a gente tem estratégias, objetivos bem claros. Nem tão claros, mas acho que já está ficando bem mais claro do que a gente tinha antes. Mas, assim, no momento da concepção da ideia, numa fase de estágio bem inicial, não adianta a gente planejar, porque é uma coisa que ainda está muito na parte do sentir. Então, primeiro que a gente está tentando planejar e a gente usa essas ferramentas, sim, de planejamento e... A gente não chegou na SWOT ainda, a gente já fez algumas, mas a gente não usa no dia a dia. Mas é importante a partir de um estágio, acho que é um pouquinho depois, que é o que a gente se encontra atualmente. Então, acho que a primeira parte da resposta é essa. A segunda questão é na parte dos projetos que a gente fala dessa parte de cocriação. Então, por exemplo, no caso do curso de línguas para refugiados, como que a gente fez? A gente primeiro abriu uma chamada no nosso site. Então, a gente teve a ideia de fazer um curso de línguas para refugiados. A gente não sabia como é que ia ser. A gente não sabia o curso de línguas que os refugiados dariam o curso. Então, a gente não sabia qual o potencial de mercado, quem são os alunos, como é que vão ser as aulas, espaço, metodologia, a gente não sabia nada. Mas a gente tinha um conceito. Então, o que a gente fez? A gente abriu uma chamada no site, a gente, como Atados, a gente abriu um ato no nosso site, convocando pessoas para se engajar junto com essa ideia. Então, a gente chamou as pessoas na nossa casa e abrimos uma roda e falamos, a gente quer desenvolver esse projeto. Explicamos o projeto. Então, tem essas organizações, o ADOS, o problema é esse. Então, explicamos, contextualizamos sobre a questão dos refugiados, a parte de geração de renda, integração na cultura, valorização da cultura deles. E, a partir desse momento em que a gente colocou a nossa ideia e a nossa vontade de fazer, a gente abriu e co-criou esse curso. Então, nesse momento, aí as pessoas começaram a dar ideias. Então, não, vamos fazer curso na rua, vamos fazer o curso não sei o quê, vamos fazer de tal maneira. E, a partir dessas ideias, a gente foi co-criando e desenhando o modelo. Assim, por exemplo, eu estava conversando, não lembro com quem aí no intervalo, falei com várias pessoas, mas uma ideia central do curso do Abraço Cultural é que não é só um curso de línguas, mas é um curso focado também na cultura. Então, tem algumas aulas de línguas, mas de tempos em tempos tem uma aula que é focada, que vai ser fora da sala de aula, focada basicamente na troca da cultura. É óbvio que com a língua sempre ali na troca, mas tem um foco cultural muito forte. E essa foi uma ideia que a gente nunca pensou. Foi alguém que colocou. Então, nessa etapa de criação do projeto, de idealização, essa parte da cocriação é muito importante, até porque se a gente tivesse, como Atados, colocado todas essas ideias e dado o curso pronto, as pessoas não iam se sentir empoderadas e apropriadas desse projeto. Então, é muito importante nessa fase de concepção a gente sentar todo mundo em roda, explicar e, a partir desse momento, começar a co-criar e as pessoas
Porque desde o começo as pessoas veem que tem um pouco delas ali, entendeu? Tanto na construção como na realização do projeto. Curso de língua, você está falando do francês, você está falando do inglês, dado por refugiados, não é isso? Isso, árabe, enfim, vários. Árabe também, ok, ótimo. Drica, eu queria te perguntar o seguinte, a respeito dessa inclusão digital com propósito, né? Eu estou falando desses projetos aqui, estou falando do projeto que você falou sobre Itu, né? Do cabelo da coleta de cabelo ou da coleta de óleo. O que eu fiquei observando, e daí assim, queria que você comentasse, a influência de prêmios para que haja propósito nesses acessos, né? Ou seja, qual foi a inflexão que teve para o acesso a São Paulo, o Prêmio Mário Covas, em termos de colocar propósito nesses projetos? É isso que eu queria que você comentasse. E quais são as outras formas de você dar propósito a essa inclusão? Não ser só alguém ir a um acesso para... Olha, isso aqui é a internet. Parece que a gente está mudando qualitativamente a forma de acessar, né? Então, eu queria que você comentasse isso, por favor. Que bom que eu vou ter a oportunidade de falar isso. Só um parênteses para o Bruno. Tem muito usuário do acesso que são assim, refugiados, mas são imigrantes, sabia? Muitos usuários, principalmente no centro. Fico pensando que sim, tem vários links, né, com o acesso. Aliás, inclusive abriu, né, o acesso ao imigrante, né, que teve um movimento grande lá. O prêmio, até olhei para o Aguni aqui, porque a criação, né, do Cidadania em Rede, que foi uma ideia do Aguni há uns 5, 6 anos atrás, não sei, para introduzir no Mário Covas essa categoria, que era justamente a categoria de que você conseguia enxergar a cidadania, as pessoas que se engajavam, fez muita diferença na rede de projetos, porque um prêmio é sempre um dispositivo, né, de fomento, né? Mal ou bem, você está mostrando para aquela comunidade que aquilo tem valor, né? Então, como um dos dispositivos, né, de estímulo, é muito interessante. Então, nesse caso, o prêmio Mário Covas, assim, existe o prêmio Acessa São Paulo para fomentar isso na própria rede do Acessa, mas o prêmio Mário Covas é mais amplo, né? Então, isso amplificou e valorizou, deu luz, né, colocou luz a essas iniciativas, né? E, na verdade, facilita a divulgação também, porque vários dos premiados, dos projetistas, dos projetos, eles foram replicados ou foram inspiradores de muitos outros, até além do Estado de São Paulo. Então, nesse sentido, é muito bacana. Mas a gente estava conversando também assim, que não, se existe só o prêmio como reconhecimento, não faz muito sentido também. Então, um pouco, na verdade, o que a gente vem construindo ao longo desses 15 anos, especificamente da rede de projetos, 12 anos, é uma cultura de participação e empreendedorismo e colaboração. E aí, sim, quando você tem vários elementos que essa cultura vai sendo valorizada e estimulada, desde na carta de princípios, né, de uma política pública, você explicita, você se compromete com alguns valores, como eu falei já anteriormente, a colaboração, a transparência, o acolhimento. Isso não é simplesmente num papel, são nas ações, né, do dia a dia. Então, essa construção, essa cultura, essa condição de possibilidade, me parece fundamental e que não é de um dia para o outro que se constrói, né? É um investimento que ao longo... São pequenas escolhas que, somadas, fazem a diferença. Mas, sem dúvida alguma, que quando daí vem um dispositivo como um prêmio, ele é como se fosse um catalisador, né? Ele acelera a ativação de iniciativas que já estavam ali e que tomam um corpo de uma maneira mais rápida e mais robusta, né? Então, isso faz diferença, sim. E o que está acontecendo hoje, que ele mencionou, né, que é Senatura, se é Boticário, assim,
todo mundo agora está assim, cocriação virou uma palavra quase que necessária, e os prêmios para iniciativas de empreendedorismo social também. Então aumentou muito fundações, empresas, até governos porque antes isso no Mário Covas acho que talvez era o primeiro, acho que ele foi o primeiro a enxergar iniciativas da cidadania. Mas tem muito hoje isso para o bem, assim, me parece uma boa ideia. Que exista essa valorização desse tipo de projeto e iniciativa. Então, o que a gente está vendo é que essa ideia dos prêmios, elas também estão refletindo o que a cultura está valorizando, né? E aumentando isso. E hoje está se valorizando projetos que tenham a ideia da cocriação, da colaboração como no seu DNA, né? E que façam um sentido local. Não sei se eu respondi. Agora tem uma pergunta que, assim, para o Bruno, assim, qual é o critério que vocês usam para abrigar essas ONGs dentro da Atados, né? Ou seja, se o Acessa quiser engajamento local numa determinada região, e daí assim usar essa divulgação através do Atados, quais são os critérios que... Eu não estou advogando em causa do Acessa, deixa bem claro. Na verdade, assim, a questão é entender quais são os critérios que vocês adotam para receber essas ONGs e divulgar essa necessidade de engajamento. Então, hoje a gente está em São Paulo, Curitiba e Brasília, né? Especificamente. Então, a gente não aceita ainda organizações de fora. Por quê? Porque a gente tem um processo por trás do nosso site. Então, as organizações que se cadastram no nosso site, elas cadastram um perfil que chega até nós, a gente faz uma curadoria desse perfil e, depois disso, a gente ou marca uma visita, na maioria dos casos, ou a gente faz uma reunião por Skype. E nessa reunião a gente tenta conhecer melhor a organização e identificar esses projetos e auxiliar qual que é a melhor maneira em que o Atados pode ajudar. Até mesmo, às vezes, não é nenhum ato no site, que são as oportunidades de engajamento social, mas, às vezes, algumas outras oportunidades que a gente consegue identificar lá, a gente deixa guardado no nosso banco de dados, porque a ideia é justamente que a gente seja um grande articulador. Então, por exemplo, essa organização tem um espaço físico que ele não é usado no período da noite, e, às vezes, tem uma organização perto que precisa desenvolver alguma coisa e poderia usar lá, a gente faz essas conexões. Então, hoje, o critério ele não é... A gente não pede muitas coisas hoje, até porque a gente ainda está construindo alguns conceitos que a gente não tem muita clareza. Então, por exemplo, no começo a gente falava só de ONGs. Então, só que hoje a gente vê que no Atados tem muitas iniciativas que não estão formalizadas, mas que a gente quer apoiar. Ou muitos coletivos que também trabalham em comunidades que também não têm uma formalização ou uma organização tão clara. Então, a gente ainda está criando esse conceito. Hoje, o Atados, a comunicação ela é mais focada para organizações sociais, sim, mas hoje a gente está falando menos de voluntariado, que era o nosso posicionamento inicial, e mais uma mobilização de pessoas para causas sociais. Então, a gente sai de um universo e vai para um universo maior, que contempla também as organizações sociais, mais diversos outros coletivos. Então, por exemplo, em julho vai ter um show dos Racionais no Jardim Ângela, organizado por uma organização chamada A Banca, que é no coletivo do DJ Bola, que fica lá no Jardim Ângela. E é a primeira vez que um festival vai ser feito da quebrada pela quebrada, porque eles captaram via Rouanet e eles vão desenvolver vão chamar os Racionais justamente para falar sobre redução da maioridade penal, sobre genocídio juvenil e outras questões, e é um evento da quebrada. E o voluntariado lá, na verdade, é para ajudar na organização do evento. Então, não é muito voluntariado. Você entende que não sai do universo de voluntariado, é muito mais apoio para uma causa em que você se identifica e acredita. Ação até. Né? Legal. Estou sendo reincidente, mas me ocorreu uma ideia interessante, a partir de uma intervenção que foi feita aqui,
relacionando a importância do acesso ao poupa-tempo. O poupa-tempo é focado. As pessoas vão lá para pegar um documento, um atestado, etc. E o que eu estou percebendo, na riqueza que está sendo exposta aí pela experiência do acesso, é que quando eu falei em fragmentação, eu não quis falar em fragmentação no sentido negativo da palavra, mas no sentido de que são tantas as demandas e desejos e necessidades da sociedade que eu faria, do meu modesto posto de observação, um apelo, uma exortação, no sentido de que, nesse repensar que vocês estão tendo, de ver como é que vocês poderiam associar a essa nova inovação, esse novo passo, essa ideia de poupa-tempo, não no sentido de prestação de serviços, assim, mas de acolhida a essas demandas e ordenação delas, para que elas não ficassem, de fato, como eu falei na palavra, fragmentadas, e sim agregadas. Era essa a minha ideia. Então, se houve algum mal-entendido, eu queria esclarecer. Tem uma questão que está chegando aqui pela internet, da Fabiana. A Fabiana ficou entusiasmada para participar nesses projetos do Acesso e pergunta para você como é que ela pode participar desses projetos. Então, a Fabiana, obrigada pelo teu entusiasmo. Entusiasmo é um elemento importante. Então, hoje o que a gente faz hoje é se você identificar um posto perto da sua casa, aí para você identificar um posto, você vai dentro do site, você encontra todos os postos. E aí você, a partir desse posto, você faz uma inscrição e você, na verdade, entra com um projeto. Se você tem um projeto, você entra com um projeto. Se você quiser ajudar num projeto, você fala com um monitor local e que ele pode na verdade, acolher da maneira que for, porque pode ser que no posto que você vá não tenha um projeto que você queira participar de outro. Aí você pode participar na rede, né? Agora, na verdade, essa pergunta foi uma oportunidade também, porque nesse redesenho, o que a gente está vendo é justamente esse passo de ampliação da participação. Porque, no começo, assim, você vai estruturando. O Bruno contando me lembrou muito o começo da rede de projetos, que a pessoa tinha que ter um projeto, e a gente tinha todo o objetivo, a justificativa. E a ideia era justamente que essa pessoa que conseguisse colocar o projeto, e a gente ajudava a montar o projeto, ela também conseguiria pedir recurso em outros fundos e tudo mais. Mas aí, nessa história toda, você matava muito a ideia da pessoa, porque a pessoa estava querendo fazer uma coisa menor. E aí se estruturava de tal maneira que ela mal se reconhecia ali. Então, esses aprendizagens na rede de projeto aconteceu também. Agora, o que acontece é que, para uma pessoa, por exemplo, se eu quiser participar hoje da minha casa, que seja num projeto, numa outra cidade, hoje eu não consigo fazer tudo online. Eu ainda preciso ir num posto local, e algum posto, para me inscrever. Então, assim, quais são os próximos passos da rede? Um é ampliar essa possibilidade de participação, inclusive na plataforma, assim, que já tem, mas assim, liberar o acesso, né, que é uma coisa que a gente discute bastante, e outra coisa, e poder ser utilizada em outras políticas públicas de inclusão digital. Então, por exemplo, a gente vê em outros estados, né, a gente tem muita parceria, né, com outros estados também de políticas públicas de inclusão digital que tem telecentros, que tem... Imagina, a gente se o Acesso oferece essa plataforma também de projetos de engajamento local, né, para uso, abre. É muito interessante isso também para todo mundo, na verdade, porque você amplia as trocas, amplia a inspiração, amplia a possibilidade da Fabiana participar. Não sei se ela é de São Paulo, se ela não for de São Paulo já fica difícil hoje em dia. Então é isso. Se ela for de São Paulo, tem esse caminho aí dos postos. Bruno, o Diego também, enquanto você falava, ele entrou lá
no site Datados, e ele falou o seguinte, que ele tem disponibilidade para dar aula à noite. Ele percebeu que não tem voluntariado à noite. E ele pergunta se isso é uma regra, se isso é uma questão de oferta, por que não? Por que ele não poderia dar aula à noite lá? Desculpa, qual é o nome dele? Diego Fernando. Diego. Bom, Diego, como é que eu falo com o Diego? Ele está ali? Ou está ali? Aí. Então, Diego, a gente não pode não ter vagas abertas no momento à noite. Isso não quer dizer que você não possa dar. O que acontece é o seguinte, hoje a gente está, no momento, com mais ou menos 200 atos, que são oportunidades de engajamento social. E essas demandas elas saem da organização. Então, por exemplo, eu sei que fechou, algumas semanas atrás, a vaga de Volunteacher, que é para você ser professor voluntário de inglês aos sábados em escolas municipais aqui em São Paulo. Isso não significa que não vá sair uma oportunidade para dar aula em inglês à noite. Inglês não, qualquer matéria, qualquer coisa que você possa dar. Assim, de cabeça, eu não sei te falar se tem alguma oportunidade aberta no momento. Mas há a possibilidade também de você propor isso para as organizações. E, geralmente, elas estão abertas se elas atuarem à noite, claro. E, para isso, o Atados ele não é só um banco de dados de oportunidades que estão quentes ali, latentes, pedindo a sua ajuda, mas também existe um banco de organizações que vocês podem entrar em contato. Então, sugiro que você entre na aba de organizações, filtre pelo público ou pela causa que você imagina que tem a ver com o que você pode doar e olhe um pouco o perfil dessas organizações. Lá você vai ter o e-mail, você pode entrar em contato e sugerir também. Qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo e a gente pensa em algum projeto em que eu posso olhar com mais calma também. Mas fica de olho no site. Quem sabe amanhã tem uma vaga. Legal. Mais alguma questão? Acho que tem uma última pergunta para a Drica, né, sobre inclusão digital. Recentemente saiu uma reportagem da velocidade de internet, né, fizeram um comparativo entre várias cidades, né, e a cidade de Vinhedo foi a que ganhou a melhor internet do Brasil ou da América do Sul, uma coisa assim. E a gente sabe que no estado de São Paulo não tem uniformidade. E eu vi também outra notícia que o Google, por exemplo, está pensando em transformar os orelhões em totens de Wi-Fi, né? E aqui em São Paulo, a prefeitura renovou o contrato para pegar esses relógios digitais aí que mostram o tempo e tudo, e é uma nota, né? Mas não tem acesso ao Wi-Fi. Então, a gente está essa discussão. E no governo federal, eles estão fazendo uma parceria com o Facebook lá para ter o acesso. Por que não em São Paulo a gente não ter o acesso a São Paulo e espalhado por Wi-Fi, com um portal e, né, transformar isso para, não sei, popularizar, né? Então, essa tendência, a tendência da gente ampliar via Wi-Fi, quer dizer, quem pensa em inclusão digital hoje, quem está pensando, não pode deixar de pensar na mobilidade, quer dizer, que as pessoas estão tendo mais acesso ao celular. Então, o que a gente precisa garantir, de fato, é a banda, quer dizer, garantir a conexão, que é isso que deixa as coisas mais caro e as pessoas daí têm menos acesso, né? Então, o governo do Estado ele está pensando, isso aí até a Gunice pode até me ajudar, mas assim, o governo do Estado ele está pensando, sim, em uma estratégia de Wi-Fi mais ampla, né? Uma política pública mesmo de iluminar mesmo o Estado. Do ponto de vista do acesso, que é uma partezinha dessa política, sim, assim, por exemplo, a partir dos 800 postos, a gente começa a iluminar os locais e locais que, na verdade, estão mais vulneráveis. Então, por exemplo, que eu estava falando, um assentamento, por exemplo, que é mais difícil chegar, aí sim lá espalhar, forçar um pouco mais essa iluminação, quer dizer, na priorização de quem recebe antes, esses locais sejam prioritários,
nessa lógica de conectividade total, né? que hoje são chamadas as smart cities, né? Cidades conectadas, e que, a partir daí, enfim, isso facilita o empreendedorismo, o acesso a serviço, a comunicação, a participação pública, né? Mas esse você pegou um tema, assim, a gente tem aí um grande desafio de conectividade. Eu acho que isso está na pauta do secretário, né, do Semeghini, que me parece que é a secretaria que, na verdade, vai liderar esse processo, pelo menos no governo do Estado. Mas a gente consegue enxergar isso nas diversas instâncias municipais. E a gente, por exemplo, no Acessa, tem... O município, eu acho que já tem 120 praças, né, com conectividade. No Acessa, a gente tem também 122 pontos espalhados em parque, em praça, e no litoral. Mas a gente tem que, na verdade, a sociedade mesmo, tem que exigir um pouco mais nisso e a qualidade. Agora, por exemplo, a questão do Facebook, eu acho que isso merece um Inova Day, só desse tema. Mas a questão do Facebook... Mas o que acontece que essas grandes também perceberam, tanto o Facebook quanto o Google? Perceberam que, muito bem, na verdade, está acontecendo um monte de coisa, mas ainda tem metade... A população mundial, né, tem 4 bilhões de pessoas fora da internet, 3,5 bilhões. Então, elas estão entrando agora de uma maneira, cada uma de um jeito, para, na verdade, acelerar a inclusão digital do planeta, né? Na verdade, eles têm uma pretensão planetária. E aí entra o internet.org, que é do Facebook, que está fazendo isso em vários países. E aí tem toda uma questão que a gente tem que olhar, entender e criticar, no sentido que Facebook não é internet. Quer dizer, acesso ao Facebook não quer dizer acesso à internet. Mas, de qualquer maneira, tem um movimento grande aí, que é um dos líderes, assim, do Facebook, e o próprio Google, com a questão de conectividade. Então, aqueles projetos de conectividade via balão, que eu não sei se vocês estão acompanhando, são todas iniciativas para acelerar justamente o acesso a uma inclusão digital nível global, né? Mas esse é o caminho mesmo. Eu queria só acrescentar nessa sua colocação a seguinte pergunta. Eu não vejo tanto, pode ser ignorância da minha parte, parcerias com a sociedade civil, com o terceiro setor, do Acessa. Eu digo assim, aquela paróquia, aquela comunidade, aquela loja, aquele espaço para game que tem na comunidade. Eu queria saber o seguinte, vocês consideram isso para uma expansão do Acessa? Ou seja, na verdade, não uma expansão hierarquizada Estado-município, mas o terceiro setor, né? Você olhando aquela paróquia que tem um espaço comunitário e daí você se instalar ali e você não está conectado necessariamente com o poder público municipal, mas com aquela liderança local, ou então numa liderança dentro de uma comunidade carente. Eu queria que você abordasse essa... O Acessa, lá nos primórdios, ele tinha 3 modelos, né, que era o Acessa comunitário, o Acessa posto público de acesso, que é o POPAI, que é, por exemplo, um acesso dentro de um Poupatempo, de uma CPTM, né, dentro de um órgão público, e o Acessa municipal, que é essa parceria com o município. Então, esse que você está falando é exatamente o acesso comunitário. O que acontecia? O programa fazia a parceria com alguma associação de bairro, uma liderança comunitária. Era esse pressuposto, inclusive, que era para essa apropriação da comunidade, né? Inclusive, o uso é a partir do que versa essa comunidade, né? Então, o acesso comunitário ele foi englobado pela prefeitura. Então, hoje faz parte dos postos. Eu nem sei muito bem como é que está hoje em termos de continuidade, mas porque os acessos comunitários eles ficavam majoritariamente na cidade de São Paulo, no município de São Paulo. Então, na época eram 54. E aí eles foram incorporados na política pública de inclusão digital do município. E o que acontece? Aí, hoje em dia, os municipais, e
começando alguns de poupa-tempo, mas os acessos municipais, eles estão fazendo essas... Eu mostrei alguns projetos e assim, a maioria deles faz uma parceria com a igreja local, né, com a paróquia local, às vezes, com algum pequeno comércio, mas aí é em cima de um projeto, não é o acesso é a infraestrutura. Mas eu acho que eu sempre esse modelo do comunitário, que é assim, você fazer uma parceria direta com uma entidade da sociedade civil, me parece um modelo que dá certo, né? Que deu certo nos municipais, nos comunitários em São Paulo. Mas o acesso, assim, isso ainda está assim, numa certa indecisão se vai investir nesse caminho de novo ou continua diretamente com as prefeituras. Ok, obrigado. Mais alguma questão? Bom, pessoal, então a gente está concluindo mais um Inova Day. Drica, obrigado pela tua vinda aqui, pelos esclarecimentos. Bruno, foi muito bacana. Obrigado. Gostamos muito e até uma próxima oportunidade. Tchau para vocês.